Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos e todas. Começando o episódio número 9 do projeto O Filme da Sua Vida. E hoje eu vou ter o prazer, a felicidade de conversar com uma pessoa a quem eu amo muito, uma grande professora, minha eterna orientadora, minha amiga, professora Cinda Gonda, do curso de Letras, do curso de Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela que é uma figura ligada à poesia, à literatura contemporânea, a projetos de alfabetização de adultos, de escrita criativa, uma das figuras mais atuantes da Faculdade de Letras, que eu tive o privilégio, o prazer de conhecer quando entrei na universidade, e vou conversar com ela sobre memória, sobre cinema, um pouquinho de cada coisa. Vou mandar o convite para que ela possa se juntar a nós e a gente possa começar a nossa conversa. Muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo, às pessoas que vão nos assistir também. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Chegando, Cinda, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Imenso estar aqui com você. Prazer é todo meu, que maravilha. Olha, coração batendo acelerado da emoção de reencontrar você. Ainda que virtualmente, né, nesse momento de pandemia, mas uma felicidade muito grande de reencontrar você, de poder conversar. E quero, antes de passar a palavra para você, falar de como eu sou feliz por ter encontrado você na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Letras. Você que apresentou para mim um ideal de universidade pública, acolhedora, afetiva, formadora, crítica, e sempre me apoiou e sempre tem apoiado seus alunos. Então é uma felicidade que eu tenha encontrado você desde o primeiro dia, quando cheguei à universidade, e que você tenha se tornado minha orientadora, minha amiga, uma pessoa que para mim é um parâmetro de humanidade, de afetividade, a quem eu amo e respeito muito. Muito obrigado. Oi, Erivelto, a recíproca é verdadeiríssima. Eu acho que eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque isso que você disse é recíproco. Eu amo os meus alunos, eu tenho muita sorte. Parece que o universo, como diz a Luana, né, conspira a meu favor, porque eu estou sempre cercada de pessoas assim iluminadas, belíssimas, com uma generosidade e pessoas que eu chamo de amáveis, porque eu considero pessoas amáveis as pessoas que gostam de gostar, que distribuem afeto à sua passagem. Então, eu sou uma pessoa nesse sentido muito privilegiada, porque eu sou cercada e eu dou muito amor, mas eu recebo em troca também imenso amor. E isso muito querida sempre. A Lídia Jorge, né? A Lídia Jorge, quando perguntaram a ela, essa grande escritora portuguesa, né, por que ela escrevia, né? E ela disse: eu escrevo para saber como eu encontrei a situação do amor ao entrar na vida e como a deixarei quando dela me for. Eu acho que é um pouco isso também que é a minha trilha, né? Como eu encontrei a situação do amor ao entrar na vida e como a deixarei quando dela me for. E eu espero que tenha contribuído com essa minha passagem para só aumentar, né? Esse mundo tão carente, né? Mas tão necessário de afeto, né? Tocar as pessoas, afetá-las. É isso que a gente pretende fazer sempre. Eu não esqueço nunca das suas aulas, eu não esqueço nunca da maneira como você discutia questões importantes, não só da literatura, mas das relações humanas, das relações de trabalho. Você sempre atendeu aos meus convites. Olha, se deslocar mais de 50 quilômetros, às vezes de manhã bem cedo, para apresentar uma palestra, ou então, muito tarde, você sair de Campo Grande para voltar para casa depois de apresentar uma palestra de 2 horas, falando para um auditório lotado, sempre com muito carinho, sempre com muito respeito por todos. Você é, para mim, um exemplo. Mas, deixando um pouquinho de lado, porque eu sei que essas coisas, assim, você até... Né, não, vamos falar, então, do nosso projeto, vamos falar desse momento que a gente marcou para discutir. E aí eu tenho que fazer a pergunta que está se tornando tradicional para os meus convidados e convidadas. Cinda Gonda, como é o filme da sua vida? Pois é, aí você tem que conversar com o coletivo para eu te dar essa resposta, né? Você tem que conversar com a Cindinha,
você tem que conversar com a Cinda Gonda e com a Gumercinda Gonda, né? E delas depois Uau. elas se reúnem e aí te dão a resposta, não é? Porque, na verdade, a escolha do Cinema Paradiso tem a ver justamente com essa síntese de todas essas vidas, né? Como o próprio filme mostra, né? A criança, o adolescente e o adulto, né? E quando a gente fala de criança, é inevitável falar de uma das minhas paixões, que é o Fernando Pessoa, não é? E a sua belíssima e melancólica, porque é assim que é o belíssimo e melancólico, né? A sua ode marítima, quando ele diz, né? O meu passado de infância, boneco que me partiram. Não poder viajar para o passado, para aquela casa e aquela afeição, e ficar lá sempre, sempre criança e sempre contente. Mas tudo isso foi o passado. Lanterna a uma esquina de Rua Velha. Isso é da Ode Marítima, né? Então, é justamente fazendo aquilo que o personagem faz do Cinema Paradiso, né? Quando sabe da morte do grande amigo dele, do Alfredo. A roda do tempo volta, né? A rodar ao contrário, e a gente vai recuperar um momento da infância, não é? Para explicar, não é, por que o Cinema Paradiso, por que o cinema, né? Então, eu tenho o primeiro fotograma que eu quero apresentar para vocês, não é? Eu não sei se vocês conhecem aquele Bombom Sonho de Valsa. Esse Bombom Sonho de Valsa passou por transformações, né? Mas ele tinha um papelzinho rosa, com um casal no meio, vestidinhos assim, uma silhueta preta do par, não é? Dançando. E os meus pais se casaram muito cedo, não é? E o meu pai tinha 16 anos e a minha mãe 15 quando eu nasci, não é? Então, eles gostavam imenso de dançar e de ir ao cinema. E eu era muito, muito, muito assim, mimadinha, né? Então, quando eles saíam, né, eu começava a chorar. E era sempre meu pai que voltava e dizia: deixa eu ver se ela parou de chorar. E era a nossa senha, porque bastava ele perguntar que o choro parava, né? E quando ele voltava, não é? A hora que ele chegasse, ele ia e me trazia o bombom, que eu só podia comer no dia seguinte, mas o ritual era esse, ele desenrolar o bombom e colocar contra a luz e dizer para que você veja sempre a vida cor-de-rosa. Eu acho que meu pai teve esse grande presente que ele me deu foi de eu estar sempre tentando ver o lado bom, o lado positivo, né? Para que a gente possa continuar lutando por ele. Então, na verdade, esse é o meu primeiro fotograma. Mas o meu primeiro filme, Erivelto, você está perguntando então a Cindinha, não é? Eu fui criada num bairro do subúrbio, então você tinha aquelas casas, né? Eu sempre digo quando as paredes se afastam, as pessoas se aproximam, não é? Você, para entrar numa casa, você tinha o muro, você tinha o jardim, você tinha a varanda. Adentrar a cozinha já era uma intimidade só, não é? E uma dessas casas, um senhor resolveu comprar um projetor. E no quintal dele, ele colocava aqueles bancos de madeira, colocava um lençol, e nós íamos assistir encantados aquele filme, não é? Eu não sei qual é o tempo da duração do filme, porque eu estava dentro daquele tempo mágico da infância, que você pode dizer que um minuto dura horas, dura uma vida, né? E você só via no final aquela imagem daquele cowboy, não é? Que no final gritava "Aiô Silver", e nós aplaudíamos freneticamente. Não sabia que eu estava sendo, de certa maneira, né? Diante de uma coisa mágica, que era o cinema, por outro lado, da indústria cultural, né, norte-americana. Mas meu avô me salvava, porque vovô era anarquista, né, galego. E ele sempre me dizia: quando você for ao cinema, torça sempre pelos índios, porque eles foram espoliados no caso do território, né? Então eu era a única menina no cinema, enquanto todo mundo gritava, aplaudia quando matavam os índios, e eu era a única que ficava lá vibrando, porque um índio tinha dado uma flechada no cara da infantaria. Mas, enfim. E aí é isso, né? Na verdade, eu assistia, né? Eu sabia que meus pais iam à Cinelândia, e para mim, Cinelândia, naquele momento, era uma coisa mágica, né? E quando eles voltavam no dia seguinte, comentavam os filmes, então, Fellini, Vittorio De Sica, não é? Marcello Mastroianni, Hitchcock, eram nomes assim que nós convivíamos com eles, né? Porque você tinha isso também, né? Das salas de projeção, né? Das salas de projeção do cinema, né? E para você ter uma ideia, na zona da Leopoldina,
que corresponde a Bom Sucesso até Penha, você tinha 7 cinemas. Por acaso, o Cinema Paraíso, chamado Olha, Paraíso em Bom Sucesso. Em Ramos, você tinha 3 cinemas, Mauá, você tinha o Ramos e você tinha o Rosário. Em Olaria, 2 cinemas, o Leopoldina e o São Geraldo, que é um prédio fantástico. De vez em quando eles têm a ideia de recuperar como centro cultural, mas nunca recupera. E, finalmente, na Penha, o São Pedro. Né? E você chegar e entrar na sala de cinema, né? E aí eu estou maiorzinha, não é? E aí tinha aquele filme, A Vida de Cristo, que era um filme, como diz, não é? O Buñuel, ele diz que ele tem um filme chamado Cão Andaluz, né? E ele sim. dizia que no Cão Andaluz tem a cena mais comentada e menos vista, que é aquela que há uma navalha cegando, né, um olho. Então, todo mundo fechava os olhos naquela hora. E para mim, A Vida de Cristo era um pouco o meu pano da luz, porque eu não conseguia ver o Cristo ser chicoteado, eu fechava os olhos. E aquilo era de um sofrimento total, aquela Via Sofria Crucis, era uma junto. coisa total. Bom, depois você tinha, então, o cinema, os vários cinemas, né? E entrar no cinema era uma coisa mágica, porque os cinemas, eles tinham música. Eu entrei em contato com jazz e blues no cinema Mauá e no cinema Rosário. Quem cuidava do som eram essas pessoas que adoravam, né, esse tipo de música. Depois havia uma coisa mágica, o teto do Mauá era rebaixado. Então você tinha uma espécie de grandes nuvens e estrelinhas, né? Que à medida que ia se aproximando da hora da exibição, aquele céu ia ficando vermelho, depois meio arroxeado, finalmente, quando o filme começava, escurecia a sala e as cortinas se abriam, e aquilo era algo mágico. Né? Claro que depois entrava Incrível. a música daquele jornal, né? Do Carlinhos Niemeyer, né? Aqueles metais, que bonito é, e cenas do Maracanã, enfim. Aquilo era o mundo, né? Aquilo era um verdadeiro sonho. E, de certa maneira, eu penso que o desaparecimento desses cinemas, que foram se transformando em templos, bancos, não é? Como a Cinelândia, daqueles sistemas todos que nós tínhamos, né? Patê, Vitória, Odeon. Acho que só o Odeon resiste, não é? E assim mesmo foi se transformando tudo. Alguns, acho que até um num teatro, numa casa de teatro. Com o mesmo processo passou em Portugal, por exemplo, quando os cafés, né, onde se reuniam os poetas, também se transformaram em bancos. Né? Então, esse é o preço que se paga pela chamada modernização, né, que o Marshall Merman, no livro dele, Tudo que é Sólido, Desmancha no Ar, diz que a modernização é um processo de construção e destruição. Não é? Então, essas imagens muito fortes, não é? Elas me visitaram quando eu assisti, por exemplo, né? É, aí já estou entrando na faculdade, já não é mais a menina, né? E aí eu vou frequentar o Mando, nosso saudoso Cosme, que era quem cuidava da Cinemateca do Mando. Né? E ali eu tive contato com aquilo que eles chamavam de ciclos de cinema. Né? O cinema do neorrealismo italiano, o cinema francês, o cinema japonês. Então, a faculdade traz isso, né? Ela traz vários conhecimentos. Né? Depois, quando eu escolho literatura portuguesa, o filme Capitães de Abril, com a Revolução dos Cravos, se tornou uma referência. E todo dia 25 de abril, quando as aulas eram presenciais, lá estava eu passando, né? Esse filme. E até que a gente chega finalmente ao Cinema Paraíso. Né? A gente teve a eleição do Collor, né? Eu nunca tinha saído do Brasil, eu resisti sempre aqui, fazendo a nossa resistência aos anos de chumbo. Mas aí nós resolvemos dar um tempo, né? O Ronaldo foi fazer o pós-doc dele e eu fui fazer o meu doutorado, que não deu certo por várias razões lá fora. Né? A gente estava num momento muito difícil. E aí eu assisti Cinema Paradiso. O Otávio Paz diz que a distância é a condição da descoberta. Né? Só é filho pródigo quem regressa. E estar fora do Brasil e assistir o Cinema Paradiso foi uma das experiências mais importantes da minha vida, porque ali bateu forte. Né? Ali eu acho que eu
toda aquela distância, né? Toda aquela saudade, ela, ela veio junto, né? Naquele momento, né? Eu chorei muito vendo aquele filme. Nós estávamos, éramos eu, Ronaldo e Eduardo Prado Coelho, que tinha combinado de ver esse filme com a gente. E ele espantadíssimo, né? Porque eu soluçava, né? E revi o filme, né? Claro, para nós falarmos hoje sobre ele, né? E fiquei pensando, sabe, Erivelto, como é interessante você observar aquela abertura, não é, do Cinema Paradiso. Porque é uma abertura para o mar. E ali é uma grande metáfora, a metáfora da viagem, né? Que é a viagem, da verdade existencial, está ali, naquele mar que aparece de imediato, né? O mar como estrada. Né? Depois você vê que é um processo todo de destruição. Não é? O filme começa com aquele menino que é absolutamente encantador. Eu acho que Encantador. eu ontem conversava com a minha cunhada, a Cristina, ela dizia, né, o olhar realmente é um olhar que ele tem, não é? Os olhinhos dele falam, não é? Os olhinhos dele interpretam. Né? E o Felipe Noiret, que eu acho que nunca esteve tão bem num papel como o do Alfredo. Né? Então, é comum dizer que o Cinema Paradiso, né, é, na verdade, uma homenagem ao cinema. E é. Né? Como nós temos a Fiamma com a homenagem à literatura, como nós temos o Drummond com as homenagens também, né? Há sempre essa necessidade da literatura homenagear, da arte homenagear, não é? Através de um recorte, de uma pintura. Mas ali eu penso que, na verdade, mais do que uma homenagem ao cinema, que essa é aquela leitura que salta aos olhos, a primeira, né? Mas você tem algo também que é o que a vida, o que o Benjamin diz, né? Que a literatura, a arte, e eu vou dizer o cinema também, é a história do que poderia ter sido e não foi, e só se realiza como simbólico. E ali são duas narrativas. Não é só a narrativa do Totó, não é só a narrativa do Salvatore, né? Que na verdade dizem que é o Alter Tornatore, não é? Que é um diretor famoso. Mas eu acho que também é a possibilidade do que não foi. Né? Eu acho que é um elemento trágico do Alfredo. Né? Tanto que tem esse elemento trágico comentado até na cegueira, né? Sim. Quando ele cega. Né? E é quando ele cega que ele tem a consciência que o Totó não pode ficar ali. Né? E ele, no primeiro momento, é aquele envolvimento com aquela magia, mas é também aquele homem que lembra um pouco o personagem de Chaplin dos tempos modernos, né? Naquele trabalho que é um trabalho que é absolutamente alienante, embora ele tenha as imagens, mas ele quer para o Totó uma outra coisa. Talvez ele projete do Totó o que ele desejaria, não é? E era um homem aparentemente bruto, analfabeto, mas que no final as coisas se alteram, né? Ele também mostra que ele também é um diretor, um criador, quando ele deixa aquelas cenas finais, não é? E todo mundo fala muito da cena final, né? Com aquela belíssima música do Ennio Morricone, não é? Mas eu penso também nesse menino adolescente, né? No Totó adolescente, né? E eu não sei se as pessoas se deram conta, mas há uma belíssima citação do Roland Barthes, do fragmento de um discurso amoroso, que é a sessão chamada A Espera. Ele discute essa espera, quando ele fica à espera daquela moça, não é? Na janela dela, à espera dela, só que ele não resolve ir embora na véspera, ele se completar o ano, não é? E ao encontro dele, diferentemente da espera do Barthes, né? Ele tem, aparentemente aquilo seria um final feliz, né? Eles se reencontrariam, né? Ela foi ao encontro dele, mas na verdade a história dele é a história de uma espera, de um amor impossível, né? Que ficou lá na memória. Então ele continua aquela espera, embora tenha encontrado, ele permanece nessa espera, não é? E é curioso que só diante da morte do Alfredo, com a volta dele, é que a mãe vai libertá-lo de tudo, não é? E o Alfredo diz algo muito bonito para ele, não é? A vida não é um filme. O Caldeirão de la Barca pensava o contrário, né?
O Caldeirão dizia que a vida é sonho. E o Alfredo diz, a vida não é um filme, não é? E também me faz lembrar o Borges, diz que a arte imite a vida é incrível, mas que a vida supere a arte é inacreditável, não é? E por vezes a vida supera mesmo, não é? Quer dizer, ela às vezes é maior, não é? Talvez seja esse exatamente o nosso grande drama, né? O grande Assim, drama da modernidade. Diga. você Do sabe que silêncio. quando eu fiz a chamada dizendo, não é, que você estaria no projeto e que você falaria, entre outras coisas, sobre o filme Cinema Paradiso, imediatamente as pessoas começaram a comentar onde elas estavam quando viram o filme. Aí alguém comentou, assisti com meu pai, foi a primeira vez que vi ele chorando. Maldonado disse que foi a primeira vez que ele viu o pai chorar assistindo ao filme Cinema Paradiso. É um filme que mexe com as emoções, não é? Porque ele pega todo um ciclo, né? Ele pega a infância, a adolescente e a idade madura, não é? E, ao mesmo tempo, é um filme que nos lembra muito... É um filme benjaminiano, porque ele começa das ruínas da Segunda Guerra, né? As pessoas passando fome, ainda é uma Itália que está se reconstruindo, e ele termina com aquela implosão do cinema, que é aquela cena final, não é? Tanto da implosão do cinema quanto aqueles beijos todos, não é? São fantásticos, né? Então, daí esse traço, né, que eu penso que percorre todo o filme, né? Que a gente vê que é um filme que fala que tem tudo, mas tem um elemento melancólico, não é? De olhar para trás, que é o anjo, né? A alegoria que fala o Benjamin, não é? Você olha para trás, esse anjo olha só ruínas, não é? Acúmulo de cacos, acúmulo de ruínas. E a imagem que tem nesse anjo é empapada pela melancolia, não é? É um filme extremamente melancólico, não é? Agora, é curioso aquele final também, com aquela música que é o tema de amor, né? A música do Cinema Paradiso é belíssima também. Aliás, o Ennio Morricone me acompanha sempre nas trilhas sonoras de todos os filmes que eu vi, Ladrões de Bicicleta, Amarcord, não é? E não sei se você conhece, há um livro de uma moça chamada Marisa Gualamo, Ouvir Estrelas. Esse livro, ela recolheu as frases dos filmes, não é? Porque a gente sabe, Olha só. tanto num livro que você lê, não é? Você lê um livro, você vê um filme para chegar a uma frase que vai te dar o sentido, né? Eu li o Amor no Tempo do Cólera, e eu dizia, gente, o Garcia Marques está apaixonado e só fala desse amor, qual é o sentido disso? Para onde isso vai levar, não é? E eu estava ali, quando é que esse fantástico vai entrar? E era uma história de amor, né? De Firmina Daza, né? Com o Florentino Ariza, dois adolescentes apaixonados, seguem caminhos diversos. E quando o marido morre, né? Está lá o Florentino com um buquê, e ela bate a porta, o corpo estava quente do marido ali, né? E aí você conhece a história do Amor no Tempo do Cólera, não é? Ela se encontra, está entediada e diz que ela queria viajar. E ele falou, olha, eu tenho um barco, não é? Então, isso... E aí o comandante diz, foi naquele momento que eu percebi que é a vida, mais do que a morte, é que não tem limites, não é? Então você vê um filme, porque você sabe, vai ler um livro, que vai ter uma frase que vai dar sentido àquilo tudo, né? E na verdade, quando você chega ao final do Cinema Paradiso, não é? Todas aquelas cenas que tinham sido cortadas, porque aquele padre funcionava como censor, né? E ele, Tocando o ele sininho. oferece
exatamente, ele oferece como presente, me faz lembrar justamente desse livro, é, Ouvir Estrelas, não é? Que a Marisa ela coloca como epígrafe, ela escolhe muito bem a epígrafe do livro, que é um pensamento do Jung, que ele diz, né, o cinema torna possível experimentar sem perigo toda excitação, paixão e desejo que devem ser reprimidos numa humanitária ordem de vida. Eu acho que essa epígrafe do Jung, ela cai como uma luva, né, no final do filme do Cinema Paradiso, que é tudo que foi reprimido está ali, né, numa explosão de vida, de pulsão de vida, não é? Então eu penso que esse filme ele é um filme riquíssimo, com uma pluralidade de leituras fantástica, não é? E é um filme que ele não é quem assiste esse filme que não se deixe tocar por ele, não é? Porque está tudo ali, não é? A infância e as referências, né? É uma Duas, homenagem não só ao cinema, mas também à carpintaria, né? De quem fica por trás, né? Eu acho essa é uma bela homenagem, né? Ao operário, né? Aquele duas que coisas, está Cinda. fazendo. Sim. Duas coisas que você comentou que voltou a assistir para a nossa conversa. Eu também fiz esse trajeto. Mas duas coisas nesse filme que revisitei a propósito da nossa conversa me tocaram muito. A primeira, logo no início, o menino diz o seguinte para a mãe: se a guerra já terminou, por que meu pai não volta? Uhum. Sim. Isso me comoveu muito, pensei muito a respeito disso, e talvez tenha sido, num outro momento que assisti, uma fala que tenha sido apenas um elemento a mais da narrativa, mas não tenha me chamado tanta atenção. E uma outra coisa, e aí eu queria entrar nesse assunto também com você, é que tem uma cena que é tratada até com um certo humor dentro da narrativa, que é quando entram os homens na turma das crianças para fazerem a prova. E aí o Alfredo fica tentando pegar cola com o Totó e fica aquele clima, uma coisa meio de humor. E aí fiquei Mas pensando. tinha sido muito duro com o Totó na véspera, não é? E o Totó estava se vingando naquela hora, Mas né? assim, Porque não, não vou dar cola, não. tinha ali uma negociação, não é? Ele podia voltar para a Sim. sala, mas Mas tem diga. um momento que os homens entram, e aí é o espanto dos meninos, porque são homens entrando para fazer prova, entrando para a sala de aula, porque até logo no início do filme eles falam: ah, eu não sei ler o que ele está dizendo, começa o filme com letras, eu não sei o que está Sim, acontecendo. E aí me sim. lembrei de um trabalho que você realiza, né, à frente da extensão, que lida com a alfabetização de adultos, que lida com a formação de leitores, e queria que você falasse um pouco dessa experiência também, de lidar com essa situação, de construir essa Infância situação. que volta. É sempre a minha infância que volta, não é? Porque e a cidade era um acontecimento, né? E a minha avó era uma pessoa muito sábia, né? Era uma pessoa é, que tinha. Eu sempre digo que a minha avó ela era uma pessoa que me levou para a literatura, porque ela era benzedeira. E aquelas orações, rezar ventre virado, né? Espinhela caída era um acontecimento, né? E eu lembro que nós fomos uma vez ao centro da cidade, que era um acontecimento, ao banco. E eu via um homem que se aproximava e quando chegava perto do caixa ele voltava. Ia, retrocedia, né? E aí eu perguntei, eu não perguntei, eu apenas apertei a mão dela, ela entendeu a minha aflição e ela disse. E quando ele colocou o dedo, aquilo me foi uma coisa tão forte, porque eu pensei que, na verdade, não é que está aparecendo um criminoso, porque para mim botar a impressão digital era ligada a crime, não é? Mas por que, que ele, com aquela idade, ele não sabia ler nem escrever? Por que, que ele tinha passado aquela vergonha? Eu penso que foi ali, talvez, que o projeto de ser professora começou a se delinear na minha cabeça, né? E aí eu comecei, e voltando de novo ao filme, né? A minha trajetória na escola começa a partir de um grande equívoco, né? Porque eu vou trabalhar em Padre Miguel, levava uma cartilha chamada Domingo de Sol,
E quando eu cheguei vendo aquela cartilha do Domingo de Sol, eu disse, o que está errado? Né? Eu estou numa zona rural e estou com sol, sorvete, não estou vendo nada disso aqui, sorvete, né? Em frente ao cemitério do Mulundu. Né? E aí, quando entrei na sala, a diretora falou, que bom que você vem, sangue novo, porque a escola precisa disso, e tem uma turma muito difícil. Imagina, eu estava achando que ia trabalhar com uma turminha de primeiro ano. Chego lá, eu tenho adultos, na verdade, 13 anos, reunidos lá no fundo da sala, com as cadeiras todas viradas, jogando dado. Olha E eu só. fiquei entre sair correndo ou voltar. E eu lembrei de um filme que eu assistia com meu irmão, porque eu gostava de filme romântico e ele gostava de cowboy. Aí eu falei, se eu pedir para jogar dado com eles e fizer aquela cena do salão, né, de sacudir o dado, soprar e jogar, eu acho que vai causar uma sensação. E aí comecei a negociar se eles me ouviriam ou não, se eu jogaria ou não. E aí eles me deram o dado. Não deu para soprar, porque a minha mão tremia tanto que o dado pulou. E eu tinha combinado com eles que se desse 6, eles me ouviam, se não desse, eu ficava sentada. E deu 6. Condenação dos deuses, eu acho que eu estava condenada a ser professora. Né? Então, foi muito interessante, porque agora, próximo à minha aposentadoria, não é? A Ana Paula Moura, minha amiga da Faculdade de Educação, me convida para eu fazer parte desse projeto EJA, né, de Educação de Jovens e Adultos. E eu voltei, né, para atuar E foi um projeto belíssimo, porque foram os moradores da Maré que pediram a extensão do FRJ um curso EJA. Então, nasceu da reivindicação dos moradores. E só por isso eu já ia, né, com toda a minha disposição. E esse projeto, a Ana me entregou uma parte do projeto chamada Biblioteca Itinerante, em que eu vou e apresento o trabalho para eles, né? Apresento livros. E a primeira vez que eu perguntei a um senhorzinho, ele atende pessoas de várias faixas etárias, por que ele queria voltar, por que ele queria... para que ele queria, né? Qual era o desejo dele de se alfabetizar. E ele falou para escrever uma carta. É a carta. Não, é para a carta. E eu já pensei de novo, né? Do Firmino Ariza escrevendo as cartas, do Amor do Tempo do Cólera, já citado aqui, até que ele me traz para a realidade. Eu falei, mas o senhor vai escrever uma carta para alguém na sua família? Ele falou, não, é que eu estou querendo tirar a minha carta de motorista. E eu sempre me atrapalho com as letrinhas. E a moça lá, a doutora, mandou eu procurar esse curso EJA, né? Então tem sido uma experiência extraordinária, não é? Porque você aprende muito com eles, né, Erivelto? A experiência que você troca, ela é riquíssima, né? E eu sou muito feliz de ter voltado, né, como se fosse... Na música chama-se da capa ao fim, né? Você chega ao final da música, volta ao começo até achar aquele sinal, né? E eu estou justamente fazendo esse processo, né? De voltar ao princípio, ao mesmo tempo, como diz o José Luiz Peixoto, né? Se você tem algo que retoma ao princípio, né? Se você está chegando ao fim e retoma ao princípio, é sinal que não vai acabar nunca, né? E eu acho fantástico essa magia não acabar nunca, né? Então, eu Cinda, mas trabalho na pesquisa, mas eu vou te contar uma coisa, uma confidência, né? Aquilo que eu tenho mais orgulho, o título que eu mais tenho orgulho é de ser professora, né? coisa bonita. É. Agora, além de alfabetizar, além dessa troca de experiência, você, através do projeto, tem conseguido fazer com que os alunos produzam, escrevam, contem histórias. Fala um pouquinho sobre isso. Orivelto, por acaso está aqui. Isso aqui Que é o lindo! resultado desse trabalho. Que É um lindo! livro. Quando eu comecei, eu pensei, como é que eu vou levar livros, né? E eu falei para eles, olha, livro é uma vida que está entre duas capas, né? E aí nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar com a questão da cultura, não é? Parti lá, e claro, Paulo Freire é nosso horizonte, é o nosso norte.
E para quem conhece, para quem, por exemplo, isso aqui é um desenho sobre a questão, não sei se está dando para ver o Daqui desenho, consigo ver, consigo. é uma roda Dá com pra... os bonequinhos, é sobre a Sim, questão da mandioca, como é que você rala a mandioca. Então, para quem podia, meu amor, me queira bem, não é? Você tem, para quem já está numa fase de olha, alfabetização, já as pessoas escrevem as palavrinhas, não é? Então, para quem não desenha, faz colagem, entende? Então, esse trabalho aqui é maravilhoso. Eu estou pretendendo fazer tentar ver se coloco isso, escanear para deixar a disponibilidade, né? E tem aqui, né, o trabalho de fuxico, né? E o ponto em cruz, é né? lindo. É um trabalho belíssimo, né? Uma das coisas mais importantes da minha vida é esse livro ter sido visto. E aí eles começaram justamente por esse processo de aproximação da própria cultura, não é? Passamos pela cultura indígena, pela cultura africana, pela cultura nordestina. E à medida que eles foram se desenvolvendo, né, as turmas vão evoluindo, nós temos um acervo e nós vamos, então, adequando os livros às necessidades e às possibilidades. A cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades, já dizia aquele senhor, né, que queria um mundo justo e fraterno. Agora, esse projeto, você vai até a comunidade ou os alunos vêm até a universidade? Como Não, é? não, não, não. Houve uma vez, houve um projeto em que os professores da rede iam à faculdade, mas esse projeto não. Nós temos vários. Ele começou muito amplo, não é? Você aproveita o espaço que estiver, né? Pode ser uma ONG, pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja batista. O espaço que oferecerem a gente ocupa, né? E Olha, agora nós estamos realmente voltando. A prefeitura entrou em contato e nós estamos agora atendendo também as escolas, a Rodrigo Otávio, lá na Ilha do Governador. Né? incrível, Cida. Enfim, é fantástico, né? É um espaço muito interessante. Então, você, na universidade, com turmas de pós-graduação, de graduação, conversando com os autores, orientando pesquisa, dissertação, tese, congresso, e aí ainda encontra o espaço para ir ao encontro dos alunos, para trabalhar esse projeto, produzir, e me parece que tem um blog também. Sim, sim, nós temos a EJA, que já está também já está no Instagram, não é? Nós temos agora, vai ter o congresso, né, do Paulo Freire, né, 100 anos de Paulo Freire. Então, nós temos o Instagram da EJA. Então, no momento, nós estamos preparando os cursos, não é? Porque é muito difícil você pensar esse ensino à distância, né? Ele é muito cruel, não é? Primeiro, porque eu tive muita dificuldade de me adaptar a ele, justamente porque eu conheço a realidade das pessoas, não é? E eu sei como é você entrar numa casa, não é? Sem pedir licença, não é? Eu sempre perguntei se eu podia entrar, né? Eu batia a palma e perguntava se eu podia entrar, né? E, na verdade, eu acho esse processo muito difícil, muito injusto, porque, na verdade, não são todas as pessoas que têm acesso, não é, aos equipamentos. As famílias, às vezes, você tem um equipamento para servir toda a família, não é? É verdade. Eu fico muito feliz, né, de ter tido a infância que eu tive, de vir de onde eu venho. Né? Eu sempre digo que há uma cindinha que eu nunca quero trair. Né? O meu grande compromisso é com ela, é nunca esquecer essa menina e as lições que essa menina me trouxe, né, e me traz até hoje. Né? Então eu não esqueço a carência, não é? E as pessoas acham que não, elas começam, quando eu começo a achar que tudo é carente, porque eu não vou errar. Agora, se você acha que todo mundo tem um iPhone, que tem rede, que você está correndo um grande risco, meu querido, porque você está num lugar chamado Brasil, né? É verdade. E é um país riquíssimo, mas com uma população paupérrima, né? Uma distribuição de renda absurda. Então, mas eu Você, acho que a gente vai voltar. Nós temos que voltar porque nada substitui, do meu ponto de vista, a presença das pessoas.
dos seres e das coisas. Não tem nada substituto. Né? E o importante é estar perto. Né? Coisa que eu mais sinto falta dessa pandemia é o abraço. Né? A minha sorte é que eu tenho um poeta do meu lado que todo dia escreve um É poema. verdade. É uma pessoa magnífica que acorda às 4h30 para escrever um poema, então eu sou uma privilegiada, né? E é um amor muito correspondido. Ah, isso é muito bonito. E ele falou o seguinte, que você é a primeira leitora e você é incentivadora e Não, você pede para escrever e você dialoga, você vai no mesmo ritmo. sim, e veja bem, Erivelto, agora nós estamos vivendo um momento que eu acho, né? Aquilo que a Mariana Chauí chama de fraternidade geracional, né? Eu acho que nós temos que ter, nesse momento, muita troca, né? E o Ronaldo ele tem muito a oferecer, né? E nós temos essa postura de dar de voz em relação à vida, entendeu? A gente quer dar aquilo que a vida nos deu, que nos proporcionou, não é? E que muita gente não teve chance, não é? Por várias razões, não é? Então, essa live fez bem a ele, então a gente vai começar. É o mais um que eu estou com projetos para ele, né? Das grandes que eles conseguem. Eu estava em Brasília, na criação de Brasília, e havia os chamados candangos, né? Que eram aqueles operários. E isso eu assisti várias vezes. Eles ficavam esperando o ônibus e eles ficavam assim: 1, 2, 3, 4. Eles liam os números. 1, 2, 3, 4. Gama! Eles sabiam que eram os ônibus que iam para Gama, né? Mas eu não estou conseguindo pegar o início da pergunta, né? Isso me remete a isso? Me lembra das pessoas Onde, que Cinda? esquecem os óculos, né? Sim, é verdade. Dizem que estão sem os óculos. Porque é uma coisa mesmo assim, que eu descobri, né? Esse desejo de leitura, né? As pessoas elas acham que falta alguma coisa, né? Elas e é curioso, porque são as pessoas que têm uma cultura riquíssima. A gente não pode esquecer e não podemos fazer essa confusão entre falta de conhecimento formal e cultura, né? Vocês imaginam, nós temos uma cultura riquíssima, né? De onde vem o trabalho de Guimarães, né? O bloquinho dele, né? Cinda, eu Eu lembro que quero, eu estava... Diga. eu quero aproveitar esse teu comentário, né, a respeito dessa confusão entre educação formal e cultura que as pessoas fazem, né, e recuperar um pequeno momento que você pudesse falar sobre ele, que para mim é fundamental, que é lá em 2010, num evento de literatura e história. Eu já era aluno, né, recém ingresso no curso de especialização da UFRJ, e aí eu fico sabendo que vai ter esse evento que vai discutir história, literatura. Você, a professora Maria Tereza Salgado, que é muito querida, muito especial para mim também. E aí eu pergunto a você se eu poderia, como aluno, convidar um amigo meu para assistir. Você diz, não, o evento é público, a universidade é pública, a gente faz esses eventos para os alunos, para as pessoas. E aí eu levo o poeta Primitivo Paz para assistir esse evento. E aí você recebe o Primitivo Paz, ele conta brevemente a história dele de poeta, líder sindical, para você, e você recebe o Primitivo com o maior carinho, com o maior respeito, leva ele para o auditório, acomoda ele, fica o tempo todo preocupada se ele está acompanhando, se está precisando de alguma coisa. E ele, na trajetória dele, aquele foi um dos momentos para ele mais importantes, serviu para ele, por exemplo, quebrar uma espécie de né, tabu em relação a uma visão que ele tinha sobre a universidade. Né? A ideia de um espaço
voltado para um grupo muito específico da população brasileira e que os mais pobres, os mais humildes teriam dificuldade em serem recebidos nesse espaço. E graças ao seu trabalho, graças ao trabalho dos professores da Faculdade de Letras de um modo geral, para ele naquele momento esse estigma foi quebrado e ele percebeu uma universidade pública, democrática, aberta, propensa ao diálogo e cuidadosa com todas as pessoas. Você se lembra desse momento? Você poderia comentar Claro, alguma coisa? nesse momento, né? Eu digo que a gente tem biblioteca, discoteca, né? Apesar que com a questão do computador você já tem só os arquivos, mas eu continuo com a biblioteca, a discoteca, e eu digo que eu tenho uma estantoteca. A minha estantoteca, Erivelto, é o lugar que eu reservo para guardar aqueles momentos que vão me ajudar depois a continuar, como diz Marshall Berman. Né? São aqueles momentos que eu acho que tiveram o valor vital de um gesto, não é? E de vez em quando eu revisito essa estantoteca quando as coisas ficam difíceis, eu digo, não, você passou já por isso e você merece continuar, não é? Então, esse momento está lá na minha estantoteca, esse encontro com o Primitivo, né? Porque é uma pessoa de uma cultura extraordinária, não é? Quer dizer, então, eu acho que essa é uma falsa questão, né? Eu fui criada sendo vizinha de Guilherme de Brito, parceiro de Nelson Cavaquinho, não é? A rua em que eu morava ao lado viveu por algum tempo, né, o autor da música Viagem, né, esse grande compositor, não é? Então, havia Raul de Carvalho, não é? Ramos não é só o fundo de quintal, né? Também é o fundo de quintal, também é o Cacique de Ramos, né? Cada bairro ele tem hoje alguma coisa que simboliza, né? Santa Teresa tem o bondinho, por exemplo, né? Então eu penso que a gente tem de ouvir, não é? O Paulo Freire fala da didática da escuta, não é? Eu falo na poética da escuta, não é? E nós temos um processo muito difícil de ouvir, né? Por exemplo, a própria faculdade, você fala da escrita criativa que você coloca, né? Eu falei, gente, eu estou na faculdade de letras, não é? E como é que na faculdade de letras não tem um espaço para as pessoas que vêm aqui porque gostam de escrever? Não é para aprender, não é? O Noel já dizia, samba não se aprende no colégio, não é isso. Mas é para você, pelo menos, mostrar o seu trabalho, né? E eu penso que a questão é que você só cobra das pessoas que elas não sabem. E elas não trazem o que elas sabem, entende? E por aí você começa com a questão da cultura. Eu dei muito tempo aula de fundamentos da cultura portuguesa, em que eu perguntava qual é a pessoa mais importante que você diz, essa pessoa é uma referência para a minha cultura, não é? E eu penso que quando você tem esse olhar, essa curiosidade, né? Essa curiosidade intelectual, né? De você conhecer tudo. Aldir Blanc, já viu? Pessoa mais fantástica, não é? Que nós perdemos para a Covid, essa doença miserável. Aquele homem era um monumento em termos de cultura, né? Verdade. Você tem o Primitivo Paz, um poeta magnífico, uma história que precisava ser contada, não é? Eu olhava para ele assim, ele é uma figura trágica. Olha o que ele perdeu numa sessão de tortura. Quer dizer, não precisa ter mais nada, Erivelto. Essas pessoas que sobreviveram, elas merecem o maior respeito, né? A nossa maior admiração. Só para você ter uma ideia, naquele projeto Pixinguinha, 6h30, que tinha do João Caetano, uma vez nós levamos um grupo da Portela e eles estavam assim, quase que esquecidos, né? Isso foi nos anos 70. E lá pelas tantas, quando o Osmar do Cavaco vai se apresentar, a calça dele rasga. E eu tinha linha e costurei. E ele falou, eu nunca mais vou usar essa calça, porque foi costurada por uma professora. Eu falei, olha, eu te entregava meu diploma se eu pudesse tocar o cavaquinho que você toca. Entende? Então, há sempre espaço para você aprender, há sempre espaço para você trocar, e há sempre espaço para você ter esse olhar, né? Esse olhar
atento, olhando a vida com olhos de sol a pino, sabe? É um pouco isso, né? Então, é isso. Acho que é simples. É só você estar aí, né? Ô, E outra Cinda, coisa que eu queria também lembrar para você, diga, não sim, sei o tempo que a gente já tem, diga. sim, Está congelando a tua imagem. você congelou para mim. Voltou. Voltou? Pode falar. Pode falar. Não, eu não sei o tempo que a gente ainda tem. A gente tem 10 minutos. Então, nesses 10 minutos, eu queria te falar um pouquinho, ainda voltando à questão do cinema, né? Sim, É, de momentos de encontro que eu tive entre a literatura, não é? E o cinema, como Floradas ótimo. na Serra, que era um livro de Nádia Queiroz, com a belíssima Cacilda Becker, não é? E o Jardel Filho. Quando eu assisti Bye Bye Brasil, que eu lembrei do Garrett, Viagem da Minha Terra, né? Aquela viagem que ele faz de Lisboa a Eu Santarém e o achei isso Cacá genial, viajando, né? Cinda. Diga. E Eu ainda achei tinha um genial documentário essa do ligação. Bodansky, né? Iracema, né? Que antes do Bye Bye Brasil tem o Iracema do Bodansky, que é a história da Transamazônica. Mas é isso, eu acho que o Cinema Paradiso é tudo isso, Erivelto. É o resumo da nossa existência, né? E como diz o Goethe, é importante que você não seja apenas um hóspede da vida, né? Eu acho que o importante é você estar com essa sensibilidade mais do que parecida comum, não é? No sentido de comungar, de comunhão com as pessoas, né? Eu queria perguntar a você, Cinda, não posso conversar com você, conhecendo a tua história, a tua trajetória, tendo convivido com você durante quase 10 anos, né, como seu aluno, seu orientando na especialização, no doutorado, enfim, sobre o teu lado militante, ativista, o teu lado político também. E você, como professora de uma grande universidade, e nós sabemos que as universidades públicas, assim como a educação, têm atravessado um período de muita luta, de muita perseguição aos pesquisadores, especialmente a área de humanidades, com corte de bolsas, né, com a desvalorização do que é produzido por essa universidade. Como você enxerga censura a livros, corte de bolsa para pesquisadores da área de humanidades, enxugamento de currículo, como acontece na educação pública no ensino médio? Como você vê essa situação? Você poderia falar sobre isso? Sim, Olivelto, na verdade, a política, para mim, ela está na minha vida desde 68, né? Eu só não fui ainda à rua, a gente vai na próxima. O Ronaldo está querendo ir no scooter dele para a próxima manifestação. Então, é algo que sempre esteve, que também a minha família era na época trabalhista, né? Então, discutia-se muito. Meu avô era um homem que veio da Galícia, né? E ele era um homem de esquerda, né? Então, eu lembro, por exemplo, que a política fazia parte das nossas discussões diárias, né? Então, quando eu fui da faculdade, eu fui da Associação dos Docentes, né? Do nosso sindicato, né? Então, eu lembro da gente tentar o processo de democratização do país, né? Que passou também pelo processo de democratização da universidade, né? A gente acompanhou tudo isso nos anos 80. E é uma pena você assistir ao processo de destruição que está sendo, que foi implementado desde aquele golpe, não é? Porque você veja, a área da cultura foi a mais, digamos assim, atingida, porque foi pela cultura que veio a reação. Você lembra que nós começamos a reagir pela cultura, né? E as pessoas não perdoam isso, né? Quando você tem um processo de morte ao pensamento, né? Viva a morte, né? Abaixo a vida e o pensamento, é uma luta constante. É lamentável que no momento que a gente está vivendo, né, você tem. Já não é a primeira vez que a gente vive isso. Você teve o processo de Manguinhos, que aqueles pesquisadores foram expulsos, né? Você teve o processo de expulsão de grandes professores do IFIX.
você teve o processo de destruição do Pedro II, mas isso a gente sabe que eles fazem barulho, eles causam muita destruição, mas felizmente eles nunca ganharam, não é? Nós sempre vencemos ao final. É isso é que nos move, entende? Então é triste, porque se você tivesse as faculdades recebendo as verbas que estão aí congeladas, se os nossos laboratórios estivessem aí a pleno vapor, não é? Se Manguinhos, se a Fiocruz, não é? Se Butantan, se nós tivéssemos assim mesmo, com todo o processo de destruição, nós conseguimos rapidamente, não é? Chegarmos lá em parcerias internacionais com a questão da vacina. Você imagina se nós tivéssemos os incentivos que nos foram usurpados, porque são verbas que não foram devolvidas e que são nossas, não é? O processo de destruição, por exemplo, da carreira do magistério superior, ele é parecido com o que nós vivemos com os professores que eram chamados penachos azuis do ensino médio. Você tinha professores do ensino médio que ganhavam salários muito confortáveis. Esses professores viajavam à Europa sempre, meus professores estavam sempre viajando. E agora você está vendo achatamento salarial, não é? Todos os incentivos que eram dados, vale transporte para o professor, cortado, porque nós não estamos indo à faculdade, então cortaram. Os cortes estão sendo terríveis. Não é só o congelamento do salário, são os cortes que são feitos, entende? E, ao mesmo tempo, não estão cobrando a minha luz, que é uma das mais caras, as minhas cadeiras que eu tenho que trocar, a minha conexão, o computador, que eu estou usando muito mais do que eu usava, entende? Então, há um processo de destruição mesmo do ensino. Isso o Darcy dizia, não é? É um projeto. A questão do ensino do país, a crise, é um projeto, né? E é um projeto realmente. E é lamentável que você veja isso acontecer. E nós, como temos uma tradição muito grande, não vão destruir. Vão causar um estrago muito grande, como tem causado, não é? Mas, mesmo assim, quando você abre um concurso, você tem 80 pessoas concorrendo, não é? Porque elas sabem da importância dessa instituição. Com todas as dificuldades, elas querem fazer parte dessa história, não é? Agora, é lamentável o que se faz, não é? Se você não tem a liberdade de expressão, se você não tem liberdade de cátedra, de pesquisa, e essa volta, né? Às vezes eu acho que eu fui abandonada num portal aí, eu não consigo sair, né? Quando eu podia imaginar a Terra plana, entendeu? Caramba, né? Isso é uma tolice, esse negacionismo, né? Mas isso vai passar, é evidente que isso vai passar, né? Causa um estrago, são 500 mil mortes, mas nós resistiremos. E eu vou deixar como dica para vocês, antes de a gente fechar, a trilha sonora hoje à noite, antes de dormir, do Cinema Paradiso, né? O Cine Isabel, do Paulinho Pedra Azul, fazendo contraponto da nossa cultura. Bom, claro que tem a Rita Lee, no escurinho do cinema, não é? E foi uma alegria muito grande. Eu já sei que está chegando a hora da gente se despedir, mas, como já disse um amigo meu, entre amigos não há despedidas, só reencontros, não é? E eu dizia, o Erivelto, que um dos prazeres que eu tenho, um dos orgulhos que eu tenho é do meu título de professora. E o outro é de ser sua amiga. Você falou que você teve 10 anos comigo, você já veio pronto, Erivelto. Você era como a Clarice Lispector dizia, o que eu vou escrever já está pronto, né? Já está rascunhado, só falta. E você foi um presente da minha vida. E eu quero te agradecer por esses momentos que já estão armazenados no meu coração e na minha estatoteca e na minha memória. Por toda a convivência, por toda a amizade, por todas as vezes que você, lá na porta da Faculdade de Letras, sabia que eu vinha de Campo Grande, um ônibus lotado, Avenida Brasil em obra, e você ia lá para frente, né? Eu não esqueço nunca, para aqueles trailers que ficavam ali, esperar com um cafezinho, com um bombonzinho, com chocolate,
porque você sabia que eu estava entre os turnos de uma aula da manhã e uma aula da noite, que eu saía correndo, ficava no trânsito parado, até chegar em cima da hora para a aula, e você ficava me esperando, e a gente ia para a sala de aula junto. Você sempre me recebeu com muito carinho, você sempre foi honesta comigo em relação à caminhada, sempre me alertou, sempre me orientou. Eu só tenho a agradecer, dizer que você para mim é um exemplo, né? Você sempre prestigiou os projetos que eu realizei, os meus alunos, né, que se sentem queridos demais por você, porque você veio ao encontro deles, os abraçava, conversava, tirava foto, né, convidava para irem assistir aulas, né, na universidade, para conhecer os projetos da universidade, dando ali alento, uma esperança, um sonho para as pessoas, alimentando, né, esse sonho. Então, eu só posso agradecer a você por tudo que você realiza em prol da educação, pela pessoa maravilhosa que você é. E, assim, muito feliz de ter podido reencontrar você nesse projeto, a gente conversar esse filme tão marcante que é o Cinema Paradiso, esses fotogramas que você trouxe, diferentes fases da sua vida, é só encantamento. Você é uma pessoa de encantamento. Muito obrigado. Obrigada a você, Erivelto, e a gente vai se encontrar sempre aí, né? Porque é para isso que existem as esquinas, os cafés, não é? Por acaso. Carinhos, tá? Até sempre. Carinhos, muito obrigado, boa noite. E aí convido todo mundo, na próxima sexta-feira, eu vou conversar com a professora Lucy, e ela vai falar também para a gente um pouquinho do filme da sua vida. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, as pessoas que vão nos ver no futuro. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Cinda. Muito obrigado. Tchau. Carinhos.